Você sabe que quando a gente vê algumas declarações absolutamente sem pé nem cabeça ou mal colocadas, proferidas por alguns políticos, cria na gente uma sensação de mal-estar, porque você percebe que foi fora da casinha, você percebe que ele ou ela falaram, houve as eleições furadas da Venezuela, chegou a dizer que democracia é um conceito relativo, até porque na Venezuela tem mais eleição do que no Brasil. Você fala, mas que coisa esquisita, dita pelo presidente Lula, né? Alguém que sempre disputou eleições num país democrático e defender a eleição, que no caso da Venezuela é um rito torto, porco. A gente sabe que é uma estrutura corrupta, onde não há independência dos poderes, onde o poder judiciário está subordinado ao poder central, assim como o Congresso ele está capturado pelo poder central, por um ditador. Então não pega bem ouvir um negócio desse. Por que fala uma coisa dessa? Né? Por que o presidente Lula diria ou disse uma coisa dessa? Aí esse final de semana a gente vê o governador de São Paulo, eleito por eleições democráticas, quanto para a eleição estadual. Aqui, pelas pesquisas, não tem para ninguém nesse momento. E ele tem um espaço grande para ser um candidato de oposição ao presidente Lula. No entanto, ele vai e diz: o Brasil não aguenta mais a tirania do Alexandre de Moraes. Tirania do Alexandre de Moraes. Assim, com todas as críticas que a gente possa fazer ao Alexandre de Moraes, e dá para encher páginas e páginas e páginas de críticas ao comportamento, às escolhas, às soluções do Alexandre de Moraes, tudo que ele não é um tirano. Tirano é o Nicolás Maduro, não é o Alexandre de Moraes. Não existe um tirano que precisa da aprovação de outros 10 para poder formar a maioria. Você pode dizer que ele decide fora da casinha, você pode dizer que o Supremo Tribunal Federal está passando por uma fase que precisa ser revista, a gente pode dizer que é preciso repensar as atribuições do Supremo, pode dizer o que for. Agora, não dá para chamar o Alexandre de Moraes de tirano. Por quê? Se os outros 10 discordam, ele vai perder de 10-1. Se na turma os outros 4 discordam, ele vai perder de 4-1. Por que ele ganha todas? Porque ele é um tirano? Porque ele controla os outros na alma? Ele tem o controle psicológico dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. Então, por que diz algo desse tipo o governador de São Paulo? Por que o presidente Lula disse o que disse? E a gente poderia citar dezenas de declarações do presidente da República, como a gente poderia citar declarações do Romeu Zema, declarações do Caiado, declarações do Hugo Mota, declarações do Davi Alcolumbre, declarações de vários políticos, e a gente, quando concorda com eles, não tem essa visão crítica, mas quando a gente discorda do que eles dizem, a gente fala, mas por que falam essas coisas, né? E por trás disso tudo, tem vários motivos, entre os quais uma necessidade que os políticos têm e que nós temos também de aprovação. A gente precisa estar aprovado pelo nosso grupo social. Essa necessidade de aprovação que a gente censura nos políticos, porque parece que eles não têm freios, parece que eles subordinam seus valores, seus princípios ao que os outros vão pensar, porque tem aí as pesquisas eleitorais o tempo inteiro, pesquisa de aprovação, pesquisa de reprovação. É como se a vida deles fosse um livro sendo escrito e ao mesmo tempo julgado pelos críticos o tempo todo. Então, eles vão buscar aquilo que gera aprovação do grupo. Mas quando a gente para pensar, essa tal de aprovação do grupo, essa tal essa necessidade que a gente tem de ter de estar aprovado no julgamento de terceiros, é um troço muito forte e que a gente tem que pensar na nossa vida. Muitos autores já se debruçaram sobre essa tal de necessidade de aprovação do grupo. Vários autores, filósofos, pensadores, escritores. Tem um livro que hoje está bombando, é o livro mais vendido hoje de autoajuda, que é Deixa Pra Lá, da Mel Robbins, e que já vendeu assim coisa de 3, 4 milhões de exemplares e discute exatamente isso.
Quer dizer, quanto de energia a gente gasta buscando a aprovação do grupo e quanto de energia a gente perde fazendo e buscando as coisas que a gente entende que são corretas. E aí vamos deixar de lado um pouquinho o Lula, vamos deixar de lado um pouquinho o Tarcísio, porque no caso deles tem uma coisa que eles buscam, que é o tal do voto. E o voto não é sentido para a vida deles, mas dá sequência para a vida deles. Pode até não fazer sentido algum, mas dá sequência. Então, a gente tem casos de políticos que ficaram pelo caminho e quando a gente vai constatar onde é que eles erraram, onde é que eles não erraram, eles fizeram escolhas que, aos olhos do eleitor, foram infelizes, foram lamentáveis e tal. Agora, na nossa vida, na sua vida, quanto de energia você gasta buscando a aprovação do seu colega, do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que te cercam? Quanto de energia você gasta tentando controlar aquilo que você não consegue controlar, que é a questão central do livro da Mel Robbins? Quanto que você gasta de energia tentando controlar aquilo que você não controla e deixando de lado ou subordinando a isso aquilo que você controla, que é o que você pensa, que é aquilo que você faz e que são as emoções que você consegue administrar. Quer dizer, essa energia que a gente gasta pensando no outro vai se tornando um troço muito complicado, ainda mais num mundo repleto de incertezas. Veja, sempre houve incertezas no mundo, né? As incertezas dos nossos avós eram diferentes, como eram diferentes as dos nossos pais, como são diferentes as nossas, como serão e são as dos nossos filhos. Então a gente não consegue alimentar as nossas incertezas e inseguranças com as respostas que os nossos pais e os nossos avós conseguiram, porque eles usam o repertório que eles têm e não estão vivendo os nossos desafios. E a gente tem vários desafios, né? A gente tem uma preocupação com o futuro do trabalho, a gente tem uma preocupação com o futuro das nossas relações humanas, a gente tem preocupação com o futuro da nossa saúde, a gente tem preocupação com o futuro da nossa segurança financeira, que é uma questão muito grande, como seremos quando já não formos profissionalmente ativos, né? Mas uma das fontes de incerteza e insegurança mais importantes é a aprovação social, é o julgamento do outro, é o que o outro acha daquilo que a gente faz. Com rede social, e você tem lá o seu perfil no Instagram, e você vai lá nos comentários para saber o que acharam da foto que você postou, do comentário que você fez, da ideia que você compartilhou, do vídeo que você subiu. Aí você olha aquilo e fala, puxa vida, isso não funcionou, isso funcionou, gostaram, não gostaram. Aí você começa a tomar decisões com base naquilo que os outros pensam a seu respeito. Quer dizer, qual é o ganho que você tem tentando viver a vida que agrada aos outros, né? Que agrada os outros? Quando você subordina, portanto, as suas vontades, e eu não estou falando vontade, eu quero fazer qualquer coisa e ignoro os códigos de convivência social, ignoro as regras, as leis. Isso fazem os vigaristas, né? Quero viver como eu quiser e transgrido a lei e quebro a lei. Não é isso, não. Existe um conjunto de leis. Nesse universo de redes sociais, parece que o que interessa é a aprovação de terceiros. E isso é um negócio muito complicado, que impacta a sua escolha profissional, impacta a escolha de carreira que você vai fazer. Quer dizer, o que você deve fazer hoje para seguir na sua vida? Qual é o caminho que você deve escolher? Qual é o curso que você deve fazer? Se você for um jovem que está escolhendo agora a profissão, a faculdade que você vai escolher, ou vai fazer uma outra faculdade, ou quer interromper a faculdade. Às vezes você vê razões objetivas para mudar de vida e não muda porque se preocupa muito com o que os outros vão pensar. E esse livro é interessante, claro, autoajuda, você tem que dar um desconto grande, mas ele é interessante porque ele fala isso, olha,
a opinião dos outros acaba sendo uma fonte brutal de estresse e acaba limitando o nosso potencial. E isso é algo para a gente pensar. Então, às vezes, a gente fica buscando o que a gente entende que é um feedback dos outros, e às vezes não é um feedback dos outros, às vezes é uma opinião que atrasa o nosso progresso. Como fazer esse filtro? Selecionar o que presta da opinião do outro e ignorar aquilo que, no fundo, atrasa a nossa escolha, o nosso caminho, a nossa jornada, a nossa felicidade. É em torno disso que acho, para a gente abrir a semana, vale a gente pensar para abrir também a cabeça. Não é assim, eu tenho as respostas para tudo, se eu quiser eu faço, eu sou a fonte da sabedoria. Claro que não. Você deve ler, você deve se informar, você deve estudar, você deve se preparar, você deve sim ouvir conselhos de pessoas que colaboram com o seu crescimento, mas fuja dessa necessidade de aprovação exagerada. Porque a necessidade de aprovação exagerada acaba fazendo com que você fale e haja de um jeito que depois, quando você menor, precisa da força do outro para poder crescer, e pode ter a absoluta certeza que boa parte das barbaridades que a gente escuta, ditas por empresários famosos, ditas por políticos renomados, influentes, tem a ver com isso. Eles se sentem, às vezes, poderosos demais, porque o entorno os joga para a condição de gênios, pessoas que não precisam de limites e nada, e começam a falar as maiores barbaridades, e depois tem que conviver com a barbaridade que disseram, tem que conviver e ficar explicando, e a vida deles acaba virando uma fonte de infelicidade. Então você vê alguns famosos, alguns políticos, alguns empresários, pessoas absolutamente infelizes, apesar de terem voto, terem dinheiro, terem sucesso, terem seguidores, terem tudo. No entanto, são pessoas insatisfeitas, intranquilas, porque alguém deu um retorno que incomodou, alguém falou alguma coisa que deixou com que elas ficassem inseguras. Então, é muito importante que você, para crescer como ser humano, busque, sem dúvida nenhuma, dentro de você, as fontes de guia, de caminho, valores e tal, que é o grande ponto que vale a pena dar uma lida, não só nesse livro, outros livros. Esse é um livro de autoajuda, mas existem outras fontes de reflexão, e mais, você comparar com pessoas que você vê que são felizes, né, que estão satisfeitas com a vida e com as escolhas que fizeram, pode ter certeza, elas apostaram nos seus valores, nos princípios que entendiam que eram os mais poderosos, que eram as coisas em que elas acreditavam. Então, eu queria deixar aqui só como um recadinho, completamente fora do universo político eleitoral clássico, fora do mundo dos PIBs e tal, que é você que está aí hoje vivendo dúvidas, para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Para onde, que caminho eu sigo, eu estudo para cá, estudo para lá, quais serão as profissões do futuro, qual será o futuro da minha profissão, como é que está o meu relacionamento, essas angústias todas, e tentando resolver essas questões com o que os outros acham. Isso é uma furada. E essa furada é legal você parar e pensar e dar aquela acalmada e dizer o seguinte: o que os outros pensam interessa na medida em que eles estão colaborando para eu tomar uma decisão melhor. Do contrário, ignore. Esse é o ponto central. Não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.